Diniz, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa partida, né? O que aconteceu no Morumbi, se a eliminação, não a derrota, né? Mas a eliminação na Copa do Brasil afeta o trabalho até o final da temporada. Se me permite uma segunda, a gente viu você bem exaltado ali durante toda a partida, mas principalmente depois da partida com a arbitragem. Você é um técnico bem enérgico na beira do campo, mas ficou um pouco mais exaltado no sentido bravo com a arbitragem. O que te deixou fora do sério, assim, deixou mais bravo com relação à arbitragem hoje, Diniz? Boa noite, obrigado. Então, você fez, acho que 3 perguntas, acho. Vou tentar responder tudo. Em relação ao jogo de hoje, não dá para desconsiderar o jogo lá de Porto Alegre. Acho que lá a gente teve as chances mais claras para a gente poder sair vencedor lá. Não conseguimos, eles trouxeram a vantagem para cá. Conseguiram fazer um jogo com a base forte na marcação, que tem muito mérito do Grêmio nisso. E a gente teve dificuldade para criar, criamos pouco. Mas a proposta do Grêmio era tentar levar o 0-0 até o final e eles conseguiram. E já emendando, mas não tem nada a ver a eliminação de hoje. O Campeonato Brasileiro é outro campeonato. A gente vai saber separar isso. A gente vai treinar, vai trabalhar e vai se esmerar para conseguir o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro. E somado a isso que aconteceu no jogo, acho que a arbitragem foi muito conivente com o tipo de jogo que o Grêmio se propôs a fazer desde o primeiro minuto, que já começou lá em Porto Alegre. Se vocês pegarem... Isso não quer dizer que se tivesse mais 10 minutos, mais 30 minutos, a gente ia fazer gol. A gente teve, contar os 2 jogos, tivemos 180, 190 minutos para fazer gol e não fizemos. Mas às vezes você pode fazer, e não estou falando por conta disso, mas isso ninguém sabe o que vai acontecer. Em relação à arbitragem, porque acontece rotineiramente. Os times que não querem jogar são beneficiados pela arbitragem. Hoje ele deu 7 minutos de acréscimo. Ok, era um tempo ok. Tinha 44 minutos quando levantou a placa. Depois parou 4 minutos. Então, efetivamente, ele terminou antes dos 52 ainda. Então, efetivamente, teve, em vez de 7 minutos de acréscimo, ele deu 3, em vez de ser 7. Parou quase 3 minutos com o Toró, parou porque o Vanderlei caiu, parou porque o outro jogador caiu, e a minha reclamação era essa. A gente estava insistindo, e ninguém tem uma bola de cristal para saber se o gol ia sair ou não. Isso não é problema de ninguém. Isso a arbitragem ela não pode ser conivente dessa forma com o tempo de jogo. Se pegar o jogo de lá e o jogo daqui, foram jogos que tem 2 equipes que primam por jogar futebol, mas que não teve jogo. Não teve jogo, teve muito pouco jogo lá. Lá teve, acho que 10 jogadores caíram no chão pedindo atendimento, aqui também. Um monte de substituição, um monte de jogador caindo, bola para repor de tiro de meta. E em nenhum momento a arbitragem sinalizou que ia dar cartão amarelo. Em nenhum momento, do começo ao final do jogo, nem lá nem cá. Sinalizou para poder ter jogo. Então, assim, não gosta de apitar, não gosta do futebol. A gente podia perder. Se ele desse mais acréscimo, a gente podia perder o jogo, o Grêmio podia fazer gol, qualquer um pode fazer gol. Eu estou reclamando e não é só desses jogos. Isso acontece como rotina. O tempo para muito, se continuar assim, talvez a solução fosse ter tempo cronometrado no futebol. Porque é muito pouco jogo e se fala muito pouco disso. Tô falando, não estou te desviando. O Grêmio teve mérito, marcou muito bem e a gente não conseguiu criar, principalmente no jogo de hoje. Isso é uma coisa. A outra coisa é a conivência que a arbitragem tem de maneira geral com um jogador que cai no chão, que sai andando. O Diego Souza hoje assim caiu no chão, entrou o carrinho, é obrigatório sair o carrinho, não saiu o carrinho, saiu caminhando. Então, assim, é um tempo que para o futebol é ruim, independente de quem vai ganhar a partida. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Diniz. Eu queria que você falasse o que você enxergava que a partida apresentava e como que você tentava responder às dificuldades que o jogo apresentava naquele momento. Num determinado momento a gente pôde acompanhar que basicamente o Grêmio fazia uma marcação não tanto de espaço. A impressão, pelo menos que eu fiquei, era que eles marcavam mais homem a homem. E isso muitas vezes gerava 15, 20 jogadores num pequeno espaço de campo reduzido que dificultava demais o São Paulo naqueles toques rápidos para tentar infiltrar.
Queria que você então explicasse que tipo de dificuldades que você via acontecer e como tentava responder para tentar ganhar esse jogo. Então, a marcação do Grêmio foi uma marcação. É sempre difícil jogar contra um time que marca tão atrás assim, como o Grêmio marcou. E uma das coisas que a gente tentou corrigir do segundo tempo para o primeiro é fazer uma circulação mais rápida da bola, tentar fazer com que a marcação do Grêmio ela conseguisse se deslocar mais de um lado para o outro, usar um pouquinho mais de bola longa. A gente tentou. O Grêmio teve mérito na marcação. Foi uma marcação muito bem feita. Mas é muito mais fácil você ter essa proposta de marcar e de destruir. Praticamente o Grêmio nem contra-ataque teve no jogo. Era uma proposta para não tomar gol, não era nem para fazer gol de contra-ataque. A gente não teve, a gente não sofreu quase nada. A gente teve dificuldade para criar, mas o Grêmio, o Volpi não encostou na bola, não teve, acho que a exceção da bola que foi um lance de genialidade ali do Diego Souza, daquela bicicleta que ele achou, que foi um lance de criatividade, a gente não teve absolutamente mais nada. Então, assim, a gente ficou tentando e o jogo estava difícil. E é sempre difícil jogar contra linhas baixas, assim, ainda mais um time que não está querendo nem praticamente o contra-ataque, que o PP, na maioria das vezes, estava marcando aqui, mais acompanhando o Juan Fran do que se posicionando para contra-ataque. Então, a gente teve dificuldade, a gente tentou, como eu disse, na circulação da bola, fazendo um jogo, às vezes, um pouquinho mais direto, com as bolas mais, tentando buscar mais profundidade, depois com as substituições, a gente colocou o time mais para frente, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Diniz, boa noite. O time hoje não criou tantas oportunidades. Você mesmo disse na primeira resposta, né, que as grandes chances do São Paulo no confronto total foram maiores no Sul do que no Morumbi hoje. O quanto fez falta você não ter os dois dos seus três principais atacantes, dois dos seus três principais goleadores, o Luciano e o Pablo, que é sempre uma opção de ofensiva com características de artilheiro. Eu queria que você falasse se isso também colaborou para que o São Paulo não criasse assim tantas chances reais e claras de gol. Eu não gosto muito de falar individualmente. Obviamente, os jogadores que estão com mais confiança, no caso do Luciano, e eu acho que o Reinaldo, que talvez seja o líder de assistência no Brasil, pela continuidade, pela maneira como vem jogando em nível de confiança, era bom a gente poder contar com eles. Mas eu acho que o Léo fez uma partida ok. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de análise individual, porque a gente acaba desmerecendo aqueles que jogaram. Acho que eu prefiro focar nos que jogaram, tentaram, se esforçaram. Contra o Atlético Mineiro, o Luciano não jogou. O Pablo também trouxe um pouquinho, a gente conseguiu fazer 3 gols e jogar melhor. Hoje, infelizmente, a equipe como um todo não funcionou. Não foi por conta de um outro jogador que não jogou que a gente deixou de vencer o jogo.